Povo lindo, bom dia, bom dia, bom dia. Paz do Senhor a todos, amém? Que Deus nos abençoe grandemente. Uma boa semana, né? Uma semana de vitória, uma semana de poder, de alegria, de cura, né? Como é que você está? Espero que vocês estejam bem, né? Se não estejam, que venham ficar bem, em nome de Jesus. Se tiverem enfermos, que venham ser sarados. Se tiverem tristes, né? Que nesta madrugada ainda o Espírito Santo de Deus opere sobre as vossas vidas, em nome de Jesus, amém? Que o Senhor vos abençoe grandemente, em nome de Jesus, amém? Aonde quer que você estiver, que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus, amém? Amados, aqui ó, a palavra de Deus diz assim, aqui olha. 1 Coríntios capítulo 10, do versículo 1 ao 11, diz assim, olha. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, que é a palavra, né? E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como algum deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como algum deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como algum deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como algum deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas lhes sobreveio como exemplo, e foram escritas para advertência nossa, e de nós outros, sobre quem os fins do século têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, que não caia, né? Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja para que não caia. Aleluia, né? Glória a Deus por isso. Então, aqui, amados, o Senhor, ele diz, né? Que todos nós, né? Você que está me ouvindo, né? Você que vai me ouvir pela primeira vez, Deus te abençoe. Você que está conosco há tanto tempo, né? Que Deus te abençoe, vocês são maravilhosos, né? Pela amizade dos irmãos, das irmãs, né? Pela comunhão, né? Então, assim, né? E você que não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, né, irmãos? Se inscreva, nos ajude aí, seja um instrumento de Deus, né? Nas mãos de Deus, para ajudar a chegar o evangelho mais longe, né? Alcançar outras vidas. Uma palavra pode mudar a vida de alguém, né, irmãos? Uma palavra pode mudar a vida de alguém, então ajude a mudar a vida de alguém, né? E que venha mudar a sua também, em nome de Jesus, amém? E aqui a palavra de Deus diz, irmãos, que nós ouvimos a mesma palavra. Independente se você é católico, é espírita, né, é evangélico, Deus é um só. A palavra de Deus é uma só. Se alguém, eu falo sempre isso para as pessoas, né? Agora lá no Japão é dia, né? Se alguém ouvir ler esta mesma palavra, vai ler em japonês, mas vai ler a mesma palavra, né? Deus não é Deus de confusão, né? Vai ler em japonês, mas vai ler a mesma palavra. A inspiração do Espírito Santo, irmãos, vai vir conforme a necessidade da pessoa, mas vai ser revelada a mesma palavra, né? Deus é tão lindo, tão maravilhoso, que quando nós estamos no culto adorando a Deus, a semente, a palavra de Deus, ela é semeada, né? E ela vai caindo nos corações conforme a necessidade de cada pessoa. Deus é tão lindo, né? Deus é tão tremendo, né, irmãos, né? Que Ele faz isso com facilidade, né?
Então, nós estamos ouvindo a mesma palavra, né? Nós estamos tendo a mesma revelação. E quando teve o dilúvio ali, irmãos, né? Toda aquela multidão de pessoas ali que Deus estava chamando para a salvação, quem aceitou, né? Teve o batismo do arrependimento, né? Deus batizou o mundo com dilúvio. Só que quem creu e foi realmente batizado e foi salvo foi Noé e mais 7 pessoas, né? No meio de multidões, né? Então, assim, você que já foi batizado nas águas, né? Você que já mergulhou na presença de Deus, né? Você já ouviu a mesma palavra. É a mesma palavra que você ouviu e que eu ouvi, que eu criei também e me batizei, né? Então, você que ainda não é batizado, você vai ouvir a mesma palavra. Você tem que passar por esse processo para entrar na família de Deus. Ah, não, mas eu não senti ainda. Espero que você não sinta errado na hora errada, né? Que você não perca tempo, né, de obedecer aquilo que Deus fala, né? Então, assim, aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer já está condenado pela dureza do teu coração, pela resistência ao Espírito Santo de Deus, né? Você já está condenado, né? Então, assim, aqui a palavra de Deus diz assim, olha, e beberam da mesma fonte, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo, e é Cristo. Então, assim, a revelação veio através do poder da palavra, através do Espírito Santo de Deus. E nós estamos comendo a mesma palavra, né? Então, assim, como que, né, uns interpretam errado? Deus não é Deus de confusão, né, irmãos? Né? Então, assim, como que nós vamos obter a coroa da vitória? Deus fala assim aqui, olha, aleluia, né? Olha, o povo, ora, estas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram, né? Aleluia. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns por quanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos a imoralidade como algum deles o fizeram e caíram num só dia 23.000. Então, assim, irmãos e irmãs do Senhor, né? Povo lindo do Senhor, né? Então, assim, Deus, ele está nos orientando, né? Para nós pegar o exemplo da história de Israel, né? Olha o que está acontecendo lá agora, né? Com o povo de Deus lá, naquele lugar, né, irmãos? Então, assim, é terrível, né, irmãos? Assim, a maldade ali está sendo expressada agora ali naquele momento de guerra, irmãos. Quem está agindo por trás disso tudo é o próprio diabo, né? Induzindo aqueles homens a serem cruéis e destruidores, né? Então, assim, além deles não querer Deus, eles querem matar tudo aquilo que é de Deus. Eles querem exterminar, né, o povo judeu, o povo cristão. Então, assim, ali, irmãos, está sendo mostrado agora, se você abrir os teus olhos espirituais, é realmente toda ação demoníaca contra o lugar, contra a igreja de Deus, contra o povo de Deus. Quantas pessoas estão morrendo inocentes ali? E é assim, né, irmãos? O inimigo chega sem ninguém esperar, né? O dia mau chega em todo lugar. E não dá tempo de correr. Você vê, as pessoas estavam desapercebidas nas suas casas. O inimigo chega de uma maneira, assim, inesperada, né? As pessoas que tentaram correr morreram todas naquele evento que estava de música eletrônica lá, né? Morreram todos aqueles que tentaram correr a pé, né? Morreram todos, né? Então, assim, o massacre tem sido terrível ali. E a crueldade, né? Então, irmãos, ali está sendo expressada toda ação demoníaca. O diabo não brinca de ser diabo, né? Deus, ele não brinca de ser Deus. Aqui também está falando que Deus não brinca de ser Deus, para você não fazer o que eles fizeram, porque senão vai cair um monte de gente no mesmo dia. Pela rebeldia deles, pela idolatria,
pela imoralidade, né? Caíram num só dia 23 mil pessoas, muita gente. É muita gente em pecado, muita gente não levando Deus a sério, né? Ali o que está acontecendo também, irmãos? Deus tem falado que vai acontecer guerra, rumores de guerra, destruição, né? É o princípio das dores. Então, assim, que você esteja, irmãos, vigilante, se santificando, para que você herde a coroa da vitória, né? Então, assim, ali está sendo mostrado toda a crueldade que Satanás tem no coração dele. É um anjo, né? É um anjo caído, que caiu das mãos de Deus e quer fazer a humanidade cair também, quer fazer a humanidade ser destruída também. Então, assim, que você esteja atento, irmãos, que Satanás ele não brinca de ser diabo. Ele vem a hora que você menos espera, por isso que você tem que estar em vigilância, em oração, em posição, né, de cristão, né? Então, assim, Deus ele não brinca, só que Deus também tem falado o que vai acontecer. Se você não vigiar, irmão, se você não vigiar, né? A Bíblia diz que nós não sabemos a hora e o dia que o Senhor vai vir. Só que nesse momento que ele vai vir agora, ele não vai vir, irmãos, como um pai amoroso. Ele vai vir como juiz, né? Ele vai vir para julgar a terra. Ele vai vir para julgar as nossas atitudes. Agora ele é o nosso advogado, ele vai continuar sendo o nosso pai. Só que a atitude dele agora não vai vir como advogado nosso, para nos ajudar. Ele vai vir para julgar a terra, né? Julgar as nossas atitudes. Então, assim, Deus está dando oportunidade para a gente entender e se arrepender, né, irmãos? Olha, que nós precisamos se posicionar, né? Ou você quer o mundo, você vai ficar com o mundo, você vai ser destruído com o mundo. Se você preferir a idolatria, irmãos, eu escolho Deus hoje também, né? Eu também escolho Deus. Eu não sei você o que você vai escolher hoje, porque é uma decisão, irmãos, diária e todo momento. Ou você peca, ou você escolhe a vaidade, ou você escolhe a prostituição. O nosso coração ele nos engana, a gente se ilude facilmente, né? Como a gente se ilude com as coisas facilmente. Então a gente tem que estar em vigilância e pedindo graça e misericórdia para Deus, para a gente não se iludir, para a gente não se contaminar, né? Então aqui o Senhor ele fala assim, olha, né? Essas coisas lhe sobreveio como exemplo que foram escritas para advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins do século têm chegado. Aquele que pensa estar em pé, vigie para que não caia, né? Então que nós possamos buscar ao Senhor, né? Buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Porque, irmãos, Deus está cumprindo a palavra. Onde está Deus ali? Deus está cumprindo a palavra. Deus está no mesmo lugar, né? Deus está nos céus, né? Cumprindo a mesma palavra para nós. E aqui, mas como que você que está me ouvindo vai se escapar de todo este mal, né? Porque a maldade de Satanás, irmãos, está sendo expressada ali. Ele quer matar, ele quer roubar, ele quer destruir. Mas Jesus, ele quer dar vida e vida com abundância aqui nessa terra. Mas para você herdar essa coroa, você tem que fazer o quê, irmãos? Por meio de uma consagração plena. Aqui, ó, em 1 Coríntios 9, 24, diz assim, aqui, olha, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que alcanceis. Né? Você tem que alcançar o alvo, né, irmãos, que é o coração de Deus. Você não tem, é maravilhoso conquistar as coisas materiais, irmão, maravilhoso. Mas tudo isso vai ficar, não põe o coração. Se alegre, glorifica a Deus, agradeça pelas tuas conquistas. Agradeça a Deus pelas suas conquistas. Foi Deus que tem te abençoado e te dado condições para você fazer algo, né? Mas só que, irmãos, o que acontece? Não põe o coração nelas, vai ficar tudo aí, né? Olha, se consagra a tua vida por meio de renúncia, né? Romanos 8:3 diz assim, 8:13 diz assim aqui, olha. O Senhor, ele diz assim aqui, né? Aleluia. Louvado seja Deus. Você tem que renunciar
O mundo, né? 8,13 diz assim, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. É coisa certa se você obedecer a Deus. Se você se envolver com as coisas de Deus, se você tiver intimidade com Deus. É coisa certa, você vai viver com o Senhor. Você vai viver a vida eterna com o Senhor. Imagine, irmãos, a eternidade com Deus. Que coisa maravilhosa, né? Então, você tem que renunciar ao mal, você tem que renunciar ao pecado, você tem que renunciar ao vício da bebida. Você tem que renunciar, né? Olha, abandonando todo o pecado, né? Nós temos que abandonar, irmãos, né? E se purificar, se santificar. Olha, por meio de uma vida na santificação, Hebreus 12:14. Olha que é a palavra que diz isso, né, irmãos? Não é nós. Quem somos nós para testificar, garantir alguma coisa, né? Mas o Senhor garante aquilo que Ele está falando, né? E garante as promessas também. A exortação à paz e à pureza. Seguir com paz, a paz com todos e a santificação, sem qual ninguém verá o Senhor. Sem paz e sem santificação, você não vai ver o Senhor, né? Então, a paz, irmãos, é um dom do Espírito. Então, para que você tenha esse dom, você tem que querer esse dom, você tem que buscar, você tem que praticar boas coisas, você tem que frutificar. A árvore, para ela dar fruto, ela tem que criar raiz onde você está. Você não tem que ficar mudando de igreja para lá e para cá. Você não tem que ficar mudando de empresa, você não tem que ficar mudando de família para lá e para cá. Você tem que criar raiz onde você está, né? Você tem que criar raiz aonde você está. E se santificar, buscar paz e seguir ela, né, mas porque a paz não é para qualquer um. Quantos têm dinheiro e não tem paz? Quanto não tem dinheiro também e não tem paz, né? Então, assim, não é o dinheiro que vai te trazer a paz, mas é a presença de Deus que vai te trazer. E para você ter a presença, você tem que buscar ela a todo momento, senão ela vai embora. Pelo nosso pecado, pela nossa ruindade, né? Quando você entristece o Espírito Santo, ele vai embora. Ele não fica com você. Por isso que vem essa angústia, essa solidão, né? A vontade de morrer, porque o teu coração está vazio de Deus. Você mandou ele embora, né? Por palavras, por obras, né? Por atitudes erradas. O Espírito Santo, ele não compactua com nada que é de errado, né, irmãos? Então, a Bíblia diz assim lá em Amós 3:7, né? Poderão dois andarem juntos se não concordam entre si? Não tem como você andar junto com outra pessoa que não concorda com aquilo que você almeja. Não tem como você andar com o Espírito Santo se você não concorda com aquilo que ele está falando que você tem que obedecer. Você tem que se santificar. Não tem como ele andar, ele é uma pessoa. Não tem como ele andar conosco, irmão, se você não concorda com o que ele está falando. Se você tem endurecido o teu coração. Por isso que a tua vida está numa derrota terrível, né? Por isso, porque você não depende do Espírito Santo. Você faz daquilo que vem na tua cabeça, no teu coração. Você vai fazendo. Chega uma hora em que tudo que você fez, né, deu errado. Por isso, a vontade aí de morrer, por isso que a vontade, você não está se suportando você mesmo, né? E diz aqui, olha, lutando segundo as normas, né? Então, tudo tem norma, tudo tem regras, irmão. Se você trabalha numa empresa, tem horário para você chegar, tem horário para você sair, tem horário para você almoçar, tem uniforme para você usar, né? Tem regras. Você não pode usar o celular lá dentro da empresa, né? Então, assim, para você servir a Deus é as mesmas normas, né? Como é que você vai ficar, hoje em dia aí, né? Muitos estão dentro das igrejas, não tem reverência nem na casa de Deus, né? Você tem hora para chegar no culto, você tem hora para sair do culto, você tem hora para glorificar Deus, né? Você pode glorificar Deus todo momento, mas ali você vai para cultuar, né? Você tem horário para chegar, o culto tem horário para começar e horário para acabar, né? Então, assim, todo lugar tem normas, você tem que seguir as normas. Então, assim, os dias de culto foi estipulado para organizar a nossa vida. Os dias de você trabalhar, o dia de você descansar, foi organizado para melhorar a tua vida. Então, assim, Deus é Deus organizado, você tem que seguir as normas, você tem que se santificar, você tem que obedecer, você tem que consagrar a tua vida, né? Olha,
lutando segundo as normas. Então, se você lutar do jeito errado, irmãos, vai dar errado. Tudo que começa errado, acaba errado. É a mesma coisa você pegar uma camisa, ó, minha blusa tem poucos botões, ó. Mas se você começar a abotoar a camisa do jeito errado, lá embaixo vai chegar, a camisa vai estar torta, a blusa vai estar torta, né? Porque está faltando um botão, está no lugar errado. Então, começou errado, vai terminar errado. Mas se você começar a abotoar da maneira certa, vai dar certo, vai ficar bem a roupa no seu corpo. Então, assim, se você começar a fazer o que é certo, né, o Espírito Santo vai organizar a tua vida e vai dar certo. Vai ter paz, vai ter vitória. Você vai saber quem é Deus, porque Deus é fiel, né? Deixa eu dar rapidinho aqui pra gente, olha. Testemunho da fidelidade de Deus. Deus é fiel para com quem Ele chamou. Deus é fiel. Então, se você lutar dentro das normas, irmão, você vai saber o quanto Deus é fiel. Deus não está contra você, Deus é a favor, Deus é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém, né? Deus é fiel nas horas das provações. Deus é fiel, né? Quando Sadraque, Mesaque e Abednego passou pela fornalha, Deus podia livrar ele antes? Podia. Mas Deus fez questão de mostrar que Deus é fiel no meio da provação. Deus guardou eles dentro da fornalha. Deus mostrou a glória dele dentro da fornalha. Quando Daniel ele foi levado ali no meio dos leões, né? Dentro da cova, foi lançado, jogado dentro da cova. Deus podia ter livrado ele antes? Sim, podia. Mas Deus falou assim, eu vou mostrar para quem estiver me ouvindo, para saber que eu cuido dos meus, que eu sou fiel. Então, assim, Deus vai permitir provações? Sim, mas Deus vai mostrar que Deus está conosco nas provações. Olha, Deus é fiel em nos santificar. Quando você se separa, quando você decide honrar Deus, Ele vai te honrar, né? Deus é fiel em cumprir as suas promessas. Deus está cumprindo o que Ele está falando. Que aquele que não tiver preparado não vai subir, né? Que o mal vai chegar, que uma grande destruição está por vir sobre todas as nações. Não é só sobre tudo, irmãos. Os olhos de Deus, a presença de Deus está em todos os lugares. Só que quem renuncia, quem renuncia o pecado, o mal, e crê e dá crédito, né, para aquilo que Deus está falando, a mulher de Ló não deu crédito, ela foi destruída. Deus não poupou a vida dela. A mulher de Ló representa a igreja que não obedece, a igreja que não respeita Deus. Mas a igreja que respeita, né, Ló ainda conseguiu se salvar. Ló, né, pela infinita misericórdia, ele guardou a palavra e obedeceu ali. Os anjos falaram, sai daqui de Sodoma e Gomorra, sai daqui, vai para os montes. Lá o inimigo não vai conseguir te alcançar, né? Então, o que acontece? A mulher de Ló olhou para trás. Né? Que você não seja esse tipo de igreja, né? Olha, Deus é fiel em cumprir as suas promessas. Deus é fiel nos sofrimentos. Deus é fiel. Não é do agrado de Deus fazer nós sofrer, irmãos, mas Deus permite pelas nossas decisões erradas para a gente se santificar, para a gente voltar o coração para Deus. Porque se tiver tudo bem, ninguém volta para Deus, irmãos. Se tiver na fartura, né, ninguém volta para Deus. Ninguém quer saber de Deus, né? Olha, Deus é fiel mesmo quando nós somos infiéis. Olha que lindo, que tremendo, né? Olha a misericórdia de Deus. Deus já sabia que a gente ia errar. Deus sabe que a gente vai errar de novo, irmãos. Deus sabe que a nossa natureza é pecaminosa. Mas mesmo assim Ele continua sendo fiel. Mesmo assim, então vale a pena, né? E Deus fala assim, olha, fuja da prostituição, fuja da ira de Deus, fuja da idolatria, fuja das paixões da mocidade, fuja dos falsos pastores. Olha, e quanto tem de falsos aí sobre a terra, que estão caindo, né, irmãos? Prega uma coisa, mas vive outra. É o que eu falo sempre, né? Isso é para mim também, né? Eu tenho que pregar o que eu vivo ou viver o que eu estou pregando. Senão não dá certo. Você tem que pregar o que você vive ou viver o que você está pregando, que é a palavra de Deus e santidade, mudar de vida. Senão o ministério não vai durar, né? Senão não vai dar certo. Olha, dos falsos pastores e do amor ao dinheiro. Fuja do amor ao dinheiro também. Porque vai iludir o teu coração, vai distrair o teu espírito. E você vai ficar para trás.
Nós temos que procurar, né, irmãos? E dar créditos ao amor de Deus no nosso coração. Né? Nós possamos estar preparados para aquilo que está por vir. Se prepare, busque a Deus, consagre a tua vida a Deus, né? E aí tudo vai dar certo, em nome de Jesus, amém? Que Deus os abençoe grandemente, uma boa semana a todos, em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos, ó Espírito Santo de Deus, Senhor, graças nós te damos por esse momento maravilhoso, graças nós te damos pelo poder da tua palavra. Senhor, seja bem-vindo aqui no nosso meio. Pai, conscientiza, testifica no coração dessas pessoas que estão me ouvindo e que vão me ouvir. Senhor, através da tua palavra, Pai, que eles venham se posicionar, que eles venham acreditar, dar crédito. Pai, que eles venham, Senhor, ter respeito pela tua palavra. Senhor, Pai, repreende todo mal, abençoa Israel, abençoa Jerusalém, que haja paz nos teus muros. Pai, abençoa o teu povo sobre a terra. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, que haja o mover do teu Santo Espírito. Pai, que haja o mover da tua palavra, Senhor. Entra com a tua providência. Pai, abençoa pelo poder do Senhor, ó Deus, e dá vitória. Pai, dá vitória, Senhor. Age pelo poder da tua graça, age pelo poder do Senhor. E glorifica o teu nome, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus. Manifesta a tua glória, Pai, manifesta o teu poder, ó Pai, e dá vitória. É o que nós te pedimos. Santifica a tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, no nome de Jesus.